mas hoje a gente vai falar de engenharia de aplicada, uma profissão que eu aposto ser a profissão do futuro. Vou fazer essa afirmação aqui. Bom, para começar a conversa, eu quero começar fazendo uma pergunta. Na sua opinião, quanto você acha que a inteligência artificial impacta a sua vida? E quanto a IA impactava a sua vida em 2022? Enquanto eu deixo essa reflexão aberta, eu vou te mostrar alguns dados. Bom, aqui eu peguei uma matéria da UI Combinator, da rodada de investimento do inverno de 2024. E o Gary Tan, o CEO da UI Combinator, ele disse que pelo menos 50% das empresas investidas nessa rodada estão criando um produto em torno de IA de uma forma ou de outra. Pelo menos metade. Por que tanto IA na UI Combinator? O Gary Tan responde. É simples. UI Combinator investe nos melhores fundadores do mundo. E muitos dos melhores fundadores do mundo estão apostando em produtos baseados em IA. Ele também diz na matéria que hoje nós conseguimos fazer coisas com software incríveis que não era possível há 1 ou 2 anos atrás. E ele completa dizendo que o que a internet fez para as startups na década de 90 e o que os smartphones fizeram para as startups nos anos 2000, a inteligência artificial faz para as startups hoje. Bom, alguns cases de aplicação de inteligência artificial no mercado nos mostram que não é exatamente uma bolha. Existe um impacto real. A Sephora, por exemplo, ela criou um chatbot de inteligência artificial bem sofisticado que utiliza IA generativa, né, inteligência IA generativa, esses modelos de linguagem, para prover conselhos personalizados sobre maquiagem e skincare para os seus clientes. E junto com seus modelos de visão computacional para ajudar o cliente a identificar qual maquiagem que melhor se encaixa com o seu tom de pele, eles conseguiram uns resultados bacanas. 44% de melhora na interação com o usuário, 72% de resolução de reclamações dos usuários de forma totalmente autônoma e 25% de aumento nas vendas. A Coca-Cola, mesmo tendo um produto que não é digital, obviamente, bem antigo no mercado, também investe em inteligência artificial. Eles apostaram em um modelo baseado em IA para algoritmo de personalização, de recomendação. Uma estratégia de marketing que aumenta a probabilidade do cliente que recebe aquele anúncio comprar o produto. E eles conseguiram, junto a outras técnicas de análise de dados, né, e aplicação desses dados para tomada de decisão comercial e de marketing, eles conseguiram um aumento de 30% nas suas vendas. E, bom, falando de investimento em IA, recentemente, a OpenAI captou 6,6 bilhões de dólares, que é a maior rodada de investimento da história do Venture Capital, da história do investimento em startups. O que é incrível, a empresa está valendo 157 bilhões de dólares. Esse é o seu valuation, é como os investidores em startup avaliam o valor de mercado de uma empresa. E em uma analogia rápida, estamos falando de uma empresa com um valor equivalente ao PIB do Marrocos e que levantou um investimento equivalente ao PIB do Marrocos e um valor equivalente ao PIB das Ilhas Caimã. Na verdade, é o contrário do que eu disse, né? Mas, enfim, a gente está falando de uma empresa com um produto baseado em IA, o maior nome da IA generativa da atualidade, né? Todos conhecem, o famoso criador do ChatGPT, que vale o PIB de um país. Levantou o dinheiro de um PIB de um país em uma rodada. Existe uma previsão de 3 bilhões de dólares a serem gastos pela OpenAI com a manutenção dos modelos e com o treinamento de novos modelos. Também é um mercado que gasta muito dinheiro, há um consumo de energia muito exacerbado, então precisa de muito dinheiro para acontecer. E a OpenAI hoje, ela atua como uma organização sem fins lucrativos. Então, para que esse investimento realmente se concretize, eles precisam mudar o seu modelo de negócio para uma empresa tradicional.
né? E aí sim, é uma aposta de longo prazo para abraçar a maior parte do mercado e faturar realmente muito dinheiro. Bom, depois de ver alguns dados, retomando a reflexão, será que a gente realmente percebe o impacto que a IA tem nas nossas vidas? Eu diria que nem tanto. Diferente do que o Gary Tan disse sobre a IA ser para as startups hoje o que o smartphone foi para a startup nos anos 2000, eu concordo em partes. Talvez a revolução que a IA está fazendo acontecer, ela não é tão evidente. O smartphone, quando o iPhone foi lançado, ele teve uma adoção super rápida nos Estados Unidos e rapidamente você poderia ver as pessoas de todas as idades usando um aparelho, telefone, um celular na mão, conseguindo se comunicar ali em tempo real, uma tecnologia no bolso. A internet é algo extremamente impactante, né? Você, de repente, consegue se comunicar com o seu tio que está do outro lado do mundo. Mas na inteligência artificial, principalmente com esse tipo de abordagem de chatbot conversacional, que o objetivo dele é justamente se assemelhar a um ser humano, ao comportamento humano, às vezes a experiência do consumidor ela está se transformando e a gente não percebe. De repente eu estou sendo atendido, eu estou abrindo um sinistro do meu carro na seguradora, falando com uma inteligência artificial e às vezes eu nem percebo que eu estou conversando com essa inteligência, né? Todas as recomendações que me aparecem nas minhas redes sociais são feitas por algoritmos de machine learning, de inteligência artificial, e isso não fica tão explicitado para mim. Então é por isso que eu acredito que essa revolução ela é um pouco mais velada. Eu acredito sim que é uma revolução. Eu discordo do fato da IA ser uma bolha. Eu acho que nesse ponto, alguns casos já mostraram o poder combinado com a capacidade atual de computação de transformar realmente o mercado, de quebrar paradigmas na experiência do consumidor. Certo. Depois dessa breve reflexão, acho que vale salientar também que o fato dessa revolução ser um pouco velada nos mostra a importância de falar sobre o assunto. É muito importante que a gente discuta sobre a inteligência artificial, principalmente sobre regulação, né? Que é o tema da próxima década. E precisa ser muito bem regulado para impactar positivamente a sociedade e não travar a inovação científica e de engenharia, né? Mas enfim, agora eu vou me apresentar aqui, eu sou Aloísio, eu estudo aqui na EASH, estou no terceiro ano do curso de Sistemas de Informação, trabalho na BenTV há um pouco mais de 2 anos, sou um engenheiro de software pleno na BenTV Seguros. A BenTV é uma insurtech que vende seguros de forma plug and play para os parceiros. Se você precisa distribuir seguros, a BenTV te oferece uma solução ali que você pode começar a distribuir rapidamente, com alta tecnologia. E o último produto da BenTV é justamente a Vivian, que é um agente vendedor de seguros autônomo. A venda do seguro ocorre via WhatsApp, com um chatbot baseado em IA generativa. E é por isso que eu me tornei um engenheiro de IA aplicada recentemente, para tocar e me especializar nesse projeto. Bom, mas por que a IA de hoje? Por que hoje se fala em revolução e por que hoje se fala tanto em IA? A gente sabe que a computação não é um tema novo, não é um tema recente. E a inteligência artificial também não é. O ferramental teórico, a área de estudo, ela existe há muito tempo e está sendo desenvolvida há muito tempo. E por que se fala disso agora? Em 1600, voltando um pouco no tempo aí, lá em 1600, o Leibniz já estava criando umas coisas relevantes, coisas que a gente usaria até hoje. Ele que propôs a regra da cadeia aí, que faz a gente sofrer um pouco em cálculo 1, né, que é extremamente importante para a etapa de ajuste de parâmetros, para os treinamentos dos modelos de inteligência artificial mais recentes. Ele também, naquela época, já propôs a álgebra do pensamento, que é dedutivamente equivalente à álgebra booleana, que também é uma base ali da computação. E lá para 1800, o Legendre propôs o método dos mínimos quadrados, que, segundo esse paper que está referenciado, a gente entende como uma rede neural rasa, né, um tipo de aplicação de rede neural rasa,
Claro que na época não tinha esse nome, mas é uma técnica que já tem aí seus 2 séculos. E aí uma pequena historinha, em 1801, o Gauss diz, né, reza a lenda, Gauss fez tudo, né? Ele fez a primeira predição com um modelo estatístico, né? Criou o primeiro modelo preditivo aí que se conhece. Diz a lenda que Gauss gostava de astronomia e ele tinha alguns registros de posições do planeta não Ceres, que até então não se conhecia a sua órbita, né? Não se sabia a fórmula da sua órbita. E em um determinado momento esse planeta sumiu dos céus. E aí, como não se sabia a órbita, não tinha como saber onde e quando ele iria reaparecer. E aí foi quando Gauss usou uma técnica ali de regressão, né? Uma regressão linear, que o permitiu criar um modelo que, a partir dos dados do conjunto de treinamento, as observações que ele tinha, ele conseguiu criar um modelo que era capaz de generalizar e prever a próxima posição. Então, foi essa invenção, né, que permitiu o planeta Não ser redescoberto, né, saber onde ele iria aparecer novamente. E isso é legal porque isso é o que hoje a gente vê como aprendizado de máquina. Hoje, esses cálculos que Gauss fez na mão são feitos em frações de segundos pelo computador, e é por isso que a coisa se desenvolveu tanto. Opa. Indo um pouco mais para o futuro, essa imagem é de um documento bem legal da Microsoft. O Microsoft tem um repositório no GitHub que é o AI for Beginners, que tem uma série de aulas e com ilustrações, é uma didática bem legal. E essa primeira fala sobre a história, um pouquinho ali da década de 50, né? E foi em 56 que o termo inteligência artificial foi cunhado pelo John McCarthy, na conferência de Dartmouth. E, bom, o estudo das redes neurais e da computação e o ferramental estatístico, ele é antigo, mas o termo inteligência artificial é relativamente recente. Ele surgiu em 56. E de lá para cá, tivemos inúmeras inovações. O Turing, com o seu teste, ele já falava em inteligência artificial. Tivemos o robô Elisa na década de 60, que foi o primeiro programa capaz de processar linguagem natural, né? Era um chatbot. Claro que na época não usava inteligência artificial, não tinha nenhuma geração de texto. Ele era simplesmente programático ali, né? If else, se acontecer tal coisa, eu respondo tal coisa. Mas já era o primeiro passo do desenvolvimento do processamento de linguagem natural. Na década de 90, de 80 para 90, também surgiram outros modelos de redes neurais, modelos de redes neurais mais sofisticados, que eram capazes de processar texto, o que eram chamados de redes neurais recorrentes, as RNNs. A RNN é um modelo de rede neural sequencial que ele é capaz de processar texto, né, e gerar texto. Foram as primeiras IAs generativas, entre aspas. Só que na época tinha uma limitação porque essas RNN ainda não se aplicava o Deep Learning. O Deep Learning ainda não era tão conhecido, ele nasceu ali em 90, mas foi ser popularizado lá para 2010. Então foi mais ou menos em 2010 que essas redes neurais recorrentes, com o poder do Deep Learning, começaram a ter a capacidade de realmente produzir texto. E aí elas usam uma arquitetura de sequência para sequência. Entra uma sequência de texto, ela é convertida para uma série de vetores, aqueles vetores que a gente vê na matéria de MVGA, né? Números que o computador consegue entender. A essa sequência de números entra em uma segunda rede que, através dessa sequência, prevê o próximo número mais provável, e aí depois esses números são convertidos de volta para texto. Então ele gerou a próxima palavra de uma frase, né? Esse tipo de rede neural era usado para tarefas de tradução, sumarização, né, resumo de texto, e funcionava bem. Só que elas têm um grande problema. Mesmo com Deep Learning, com a grande quantidade de dados, eles tinham um problema de guardar dependências de longo prazo. Foi se percebendo que conforme os textos se expandiam, ele perdia informação do que estava no início ou no meio, ou informação relevante para produzir uma resposta. Isso é uma limitação grave que até foi resolvida com outras arquiteturas, como
a LSTM, que ela é justamente para guardar essa dependência. Só que o fato da rede neural ser sequencial é um empecilho muito grande, porque tudo que é sequencial, a gente aprende nas matérias de computação da universidade, tudo que é sequencial é muito difícil de paralelizar. E se não dá para paralelizar, é muito lento, com uma grande quantidade de dado. Então, não tem como treinar um modelo de rede neural recursiva com uma quantidade absurda de dados a ponto dele ter uma performance suficientemente boa, como a gente vê nos grandes modelos de linguagem. E aí, para solucionar tudo isso, teve uma inovação em 2017, que foi a publicação do paper Attention is All You Need, que é o nome é até uma referência à música dos Beatles, um paper publicado por um grupo de pesquisadores do Google, que formulou uma nova arquitetura de rede neural, que é o que a gente chama de Transformer. Daí que vem o nome GPT, né? O GPT é um Generative Pre-trained Transformer. O nome do GPT é baseado no nome da arquitetura. E aí, junto com o Transformer, nesse paper, eles propuseram um mecanismo de autoatenção. E é esse mecanismo de autoatenção que consegue atribuir pezinhos a partezinhas do texto e ponderar o que é relevante ou não. Então, mesmo você mandando o trabalho da faculdade que você precisa fazer, o documento que você precisa ler da matéria da faculdade, para ele produzir uma resposta, ele consegue saber e ponderar o que é relevante para aquele prompt que você está pedindo. Então, essa é a grande transformação de arquitetura que permitiu o início ali dos grandes modelos de linguagem. E fora que, principalmente, o Transformer, pelo fato de não ser sequencial, ele permite paralelização. Então, paralelismo, né? Então, eu consigo treinar com muito mais eficiência. Eu consigo pegar aquelas bases enormes de treinamento que ainda assim são muito lentas, né? Mesmo com computação paralela, demora meses para treinar um modelo como o GPT, mas agora eu consigo fazer num tempo factível, é prático, é possível fazer. Então, essa é a grande diferença de arquitetura. E, bom, não só isso, existiam também outros tipos de limitação. Mesmo que nós já tivéssemos a arquitetura ideal e toda a teoria necessária, existia uma limitação na internet. No início, a internet não era tão populada, não tinha dado indexado o suficiente, não tinha texto suficiente para treinar um modelo grande de linguagem suficientemente bom. Outro ponto fundamental é o hardware. A gente teve um desenvolvimento de hardware enorme. As unidades de processamento gráfico, as GPUs, cada vez mais poderosas para conseguir atender essa demanda de treinamento e manutenção desses modelos. Então, foram a combinação desses três fatores, né? O ferramental teórico ali do paper Attention is All You Need, internet ampla e com infinitos dados indexados, hardware suficientemente poderoso, e a gente tem os LLMs, né? Os Large Language Models, os grandes modelos de linguagem, que é o GPT, o Bard da Google, Llama do Facebook, Claude, o nosso modelo brasileiro ali da Maritaca, bem legal, vale a pena olhar os modelos brasileiros. Mas a provocação aqui é que isso, na verdade, não impacta a sua vida. Toda inovação científica, por si só, ela não produz impacto na vida, ela não quebra um paradigma de um mercado, de uma sociedade, talvez. Toda inovação científica, do meu ponto de vista, ela precisa estar atrelada a uma inovação também de engenharia. O modelo GPT, ele, apesar de ser muito legal e toda a teoria ser muito bacana e toda essa evolução, o modelo por si só não resolve a prova que você precisa ver ali no seu celular. Ele não consegue fazer, ele não te vende seguro. O que faz com que esses modelos impactem sua vida é justamente o engenheiro de IA aplicada, é a engenharia. É aquele que empacota essa inovação e te entrega através de um produto. O ChatGPT impactou muita gente. O ChatGPT hoje tem uma base maior de mais de 350 milhões de usuários, rodando com a sua versão gratuita, né? Então, os produtos, eles impactam muito a vida das pessoas. Eles são distribuídos.
E eles precisam de pessoas com conhecimento de engenharia de software para poder manter, criar e distribuir esses produtos. E aí que entra o engenheiro de IA aplicada. Do meu ponto de vista, o engenheiro de IA aplicada ele atua justamente na interseção do mercado e da academia. Ele tem algum conhecimento teórico, mas também tem conhecimento de engenharia de software. Ele não necessariamente desenvolve a arquitetura do Transformer, treina o modelo do GPT, mas ele pega as APIs do GPT e aplica técnicas avançadas para extrair o que tem de melhor daquela tecnologia e poder impulsionar um produto, como o chat GPT. Aqui tem alguns exemplos de posições no mercado. Por exemplo, a OpenAI tem muitas posições abertas eles chamam de Machine Learning Engineer, Applied AI, que é justamente isso, um engenheiro que vai trabalhar na aplicação desses modelos e não na sua construção. Aqui eu peguei o exemplo de uma startup que foi investida pela AI Combinator, a Kappa AI. Eles estão criando tipo um Notion, só que totalmente baseado em inteligência artificial, com uma série de copilotos e tecnologia para deixar mais fácil aplicar essa tecnologia. E eles têm um Research Engineer Applied AI. E o que, do meu ponto de vista e baseado nas vagas que eu vi, o que um engenheiro de IA aplicada precisa ter? Eu acredito que o primeiro conhecimento mais importante é o de engenharia de software, né? Sem o conhecimento de engenharia de software, do ciclo de vida de um software, por mais que você saiba machine learning ou saiba interagir com a IA, você não vai conseguir desenvolver, manter, testar. Você precisa saber sobre a qualidade, um pouco de DevOps, como que você vai criar suas pipelines de teste e manutenção e o seu back-end, um pouco de desenvolvimento web, como que é a comunicação, a segurança. Então, eu acho que a engenharia de software é imprescindível. E aí, em sequência, técnicas de busca e recuperação de contexto são técnicas um pouco mais avançadas de prompt. Porque quando você pega um grande modelo de linguagem, eu vou até usar como exemplo o ChatGPT, né? Quando você está lá fazendo as coisas com o ChatGPT, ele é muito capaz, mas ele também é muito generalista. Quando você precisa fazer uma tarefa específica, que é o que geralmente a sua empresa vai fazer, né? Geralmente as startups nascem com um escopo delimitado e fazem tarefas específicas. Nesse caso, você precisa educar o seu modelo, né? Você precisa adicionar contexto para ele realizar aquela tarefa. Para isso, eu poderia pegar e treinar o modelo, né? Por isso que os modelos eles são chamados de pré-treinados, porque você pega e treina num processo que se chama ajuste fino, fine tuning. Só que isso não é tão trivial. Um treinamento é muito caro e às vezes você não vai ter esse caixa para aplicar um treinamento logo de cara. E principalmente você não vai ter os dados. Não existe treinamento se você não tiver conjunto de dado. E quando eu falo conjunto de dado, um conjunto de dado de qualidade, que tenha um caso de uso real. Então, usualmente, você não vai conseguir treinar um modelo desse para fazer uma tarefa específica logo de cara. E aí é onde entram essas técnicas avançadas de recuperação de contexto, que são utilizadas para enriquecer o prompt que você manda, enviesando o modelo a realizar aquela tarefa específica que você precisa finalizar. A engenharia de prompt também se enquadra nisso. A forma que você se comunica, entre aspas, com o modelo é relevante, né? Como tudo é probabilístico, você tem que enviesar ele ao máximo a acertar ali, entre aspas, no texto que você quer, no que você precisa produzir. E aí você faz isso colocando um prompt mais rico, com algumas técnicas. Por exemplo, dando uns exemplos, né? Existe uma técnica que chama few shot. Você passa alguns exemplos e fala, baseado nesses exemplos, crie tal coisa. E a performance dele vai ser melhorada. Experiência com LLMs entra nisso que eu falei, né? Ter algum tipo de contato. Aqui eu recomendo open source, criar uma aplicação, vou, sei lá, criar um gerador de currículo. Será que o GPT consegue produzir HTML no formato de um currículo? Eu mando meus dados lá, ele produz um currículo bonitinho? É possível, é factível, inclusive eu fiz. Uma série de aplicações. Será que ele consegue produzir agora os modelos multimodais? Um post no Instagram? Será que eu consigo integrar nas APIs e fazer um negócio escalável, distribuir, fazer minha família usar, meus amigos? Esse tipo de aplicação vai te dar uma maturidade além de usar o chat GPT como seu copiloto ali para escrever e-mail.
Você vai conseguir interagir nas APIs e entender as diferenças entre os modelos, as suas especialidades, uma janela de contexto, o que cada coisa significa. Bom, por fim, aprendizado de máquina, né, Machine Learning e MLOps, que eu diria que é de extremo valor ter algum contato com o aprendizado de máquina, não nada muito aprofundado no sentido de desenvolver os modelos, mas pelo menos saber usar algumas aplicações, modelos prontos. Existem várias bibliotecas em Python hoje com modelos pré-treinados, por exemplo, a YOLO V11 lançou há poucas semanas atrás com uma série de modelos pré-treinados para visão computacional. Então você consegue detectar objetos, consegue detectar face, mão, uma série de coisas com modelos já pré-treinados. Então eu diria que conseguir aplicar esse tipo de modelo é muito importante, porque eles podem resolver um problema ali, uma dor que você tem, sem que você precise treinar e desenvolver uma solução específica. O MLOps é o que, muito parecido ao DevOps, né, as operações do Machine Learning. Então, como que você coloca um modelo em produção em tempo real? Como que você cria um modelo que vai recebendo lá os tickers da Bolsa de Valores e, baseado no dado que ele recebe, ele se retroalimenta, se aprimora e prediz o próximo? Como que você mantém isso em produção? Como você coloca isso na internet? Como que você estrutura uma API para isso? Como que você testa? Como que você garante a qualidade? Eu criei um produto que gera currículos. Como que eu garanto que esses currículos são bons? Eu não estou vendo todos os currículos, meu usuário vê. Então, como que eu garanto a qualidade? É uma coisa bem complexa de testar. Então, eu acredito que esse é um conhecimento importante. Enfim, a minha opinião sobre o assunto é que a inteligência artificial de fato revoluciona, de certa forma, e não é uma bolha. E a engenharia de aplicada, eu acho que é o que eu mais encontrei para o meu perfil, e talvez seja o perfil de muitas pessoas, principalmente aqui da USP. Às vezes você gosta muito da área acadêmica, mas não vê um fit ali para seguir isso no mercado, né? Bom, eu imagino que a maioria dos alunos, eles querem arrumar um estágio durante a graduação e se inserir o quanto antes no mercado de trabalho. Mas com esse tipo de profissão, você consegue aplicar aquele conhecimento acadêmico mais estatístico que talvez te interesse e mesmo assim colocar em produção com engenharia de software, trabalhar com sistemas de larga escala, aprender sobre sistemas distribuídos. Então, a minha opinião é que ainda não tem uma estruturação muito grande, ainda não existe o label engenheiro de IA aplicada exatamente bem definida, mas na minha opinião isso vai acontecer em pouco tempo. E, bom, quanto antes você chega na festa, mais bolo você come, né? Então, essa é a opinião que eu tenho. Isso um pouco aí da engenharia já aplicada. Aqui tem meus contatos, QR Code, e a BenTV também tem uma página de jobs ali, se alguém tiver interesse. E é isso, obrigado. Aquele da cadeira? Muito obrigado pela palestra. Alguém do presencial tem alguma dúvida? Professor Jean Pietri? Olha lá, hein? Responsa. Agora lascou. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela palestra, super legal. Muita gente que está assistindo, né, aqui no presencial ou no online são alunos de primeiro ou segundo ano do curso. Queria saber que dica você dá para eles, se eles se interessaram, falando, puxa, que legal, acho que é isso que eu quero fazer, e eu ainda estou aqui na metade do curso no máximo, ou antes, o que eu posso investir, tanto em me aprofundar dentro do curso, como coisas que eu posso fazer fora do curso para seguir nessa área. Boa, muito bom. Obrigado pela pergunta, professor, pelo elogio. Também é um prazer tê-lo aqui na plateia. Eu diria que, bom, eu comentei um pouco sobre a questão do open source, mas eu vou começar falando dentro do curso. No curso de Sistemas de Informação, DH, tem as matérias excepcionais,
né? A matéria de MVGA é muito importante, né? Aquele conhecimento de álgebra linear, ele é muito relevante, por exemplo, quando a gente fala desses LLMs, quando a gente fala dos vetores, é aquele vetor da álgebra linear, né? Cada dimensão carrega um contexto, e é assim que eu consigo saber o que cada palavra significa, é assim que eu consigo entender a semântica e a sintaxe para encaixar ela na frase. Então, essas matérias que às vezes a gente despreza, entre aspas, né? Elas têm o seu valor. E aí, pô, MVGA, estatística, a matéria de inteligência artificial é muito completa. Eu tive a matéria com a professora Sara Jane, ela fez a gente implementar uma MLP na mão. Então, aquela MLP, da matéria dela, já pode virar um projetinho no meu GitHub de reconhecimento de caractere. E aí eu sempre gosto muito do open source, eu sou muito aficionado, eu acredito que isso funciona. Então, eu acredito que o ideal é eu sempre procuro formas de reaproveitar esforço. Então, se eu estou fazendo um trabalho mais interessante na faculdade, eu tento ver alguma forma de eu abrir aquilo para o público. Então, eu faço o trabalho, aí escrevo um blog post ali, um post de blog, posto no DevTool, faço uma publicação no Twitter, no LinkedIn, começa a atingir mais pessoas. Então, como é uma área que está começando, eu diria que se a pessoa começar a fazer esses projetos ali, se envolver, aprender a fazer uma pipeline de RAG, né, que é essa recuperação de contexto, fazer esses posts, começar a participar da comunidade, postar no LinkedIn. O LinkedIn tem muita busca por palavras-chave, né? Então você coloca ali na sua bio LLM, estou estudando RAG, LLM, cria essa aplicação com IA generativa, começa a aparecer. Eu digo isso porque depois que eu pivotei assim a minha imagem na internet focada em IA, é muito recorrente. Tipo, aparece oportunidade assim, eu diria que uma vez por mês, porque são as palavras-chave que estão na busca dos recrutadores. Então, eu diria isso. Como eu falei, sem conhecimento em engenharia de software é muito difícil entrar, então existe uma barreira de entrada, né? Eu nunca vi uma posição de estágio mais focada a isso, talvez exista. Mas eu diria que começar a brincar, a criar esses produtinhos, esses aplicativos, porque você ataca tudo de uma vez. A engenharia de software e, naturalmente, a integração com os modelos. Perfeito, obrigado. Mais alguma dúvida do presencial? Não? Do online a gente tem dúvida? Temos? Deixa eu ler aqui. Tá, vamos para a dúvida do presencial e depois a gente faz tudo online. Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Odenir Aloísio, meu parceiro. Parabéns pela palestra. Parabéns por chegar antes na festa também, que eu acredito que ser um engenheiro aplicado em IA é o futuro. Por sair do CRUD-Maker ali um pouco, né? Mas nada contra espaço CRUD. E aí eu tenho uma pergunta mais relacionada ao dia a dia, assim. Quais são as suas ferramentas que você utiliza no seu dia a dia? Qual ferramenta você recomenda para quem está iniciando? E é isso. Obrigado. Boa, perfeito. Obrigado, Adenir. Ótima pergunta. Na verdade, eu sou um cara muito aficionado por JavaScript. Até a Mônica estava aqui do Node.br, né? A gente está usando bastante o Node. Existe um SDK de inteligência artificial que é a Vercel, aquela empresa que é uma provedora de cloud ali, né? Você consegue subir, é a criadora do Next.js. Eles criaram um SDK, né? Um conjunto de ferramenta de código ali voltado à integração para LLM muito bom, que é o que a gente está usando na Vivian. Mas, bom, se você provavelmente, quando se fala em inteligência artificial, você vai cair no Python, né? Porque existe muita ferramenta já pronta na linguagem. Essa YOLO que eu comentei na palestra é uma biblioteca feita em Python, né? Está disponível ali em Python os modelos. Então, existe o LangChain, existem frameworks hoje, tipo, porque geralmente no mercado, né, quando na engenharia de software, você evita reinventar a roda. Se alguém já teve algum problema e já resolveu e aquela solução já está validada, geralmente você vai ter um conjunto de soluções ali que vão ser encapsuladas numa framework. E aí você usa essa framework para cortar esses caminhos, né, pegar esses atalhos. Então, hoje, para IA, integração de LLM já existe como LangChain.
é uma framework possível, ele já resolve a maioria dos problemas para você. Essa parte da engenharia de prompt, ele já embute os prompts ali de uma forma abstrata. Então, é uma coisa que tem uma documentação legal, dá para você pesquisar LangChain no Python. Mas eu acho que é basicamente isso, não tem tanta ferramenta assim, eu não diria, é diferente quando você fala do CRUD, da web, né? Vai falar, ferramenta full stack, Next, Remix, pô, eu uso Svelte, Vue, tem 1 milhão de framework e biblioteca. Hoje eu acredito que as coisas ainda estão sendo encaminhadas e eu até prefiro fazer as coisas mais na mão. Porque como não tem nada validado ainda, né, não deu tempo de validar nenhuma solução, às vezes você usar uma solução já feita, muito abstrata, vai te distanciar ali do que realmente está acontecendo e pode fazer você perder o controle sobre o que está sendo gerado ali e não saber resolver, né, chegar numa trava que você não tem o controle para resolução. Então hoje eu gosto do SDK de Adversarial porque ele é uma abstração simples, só para conectar, ele só abstrai as APIs. Mas todas as outras técnicas você implementa ali na sua linguagem de preferência, né? Na ferramenta que você já usa no dia a dia. Então, vamos para as dúvidas do online. Sem querer fazer propaganda para a Vercel também, né? Mas é open source. Certo. Então, a dúvida é do Marcos Peixoto. Já ouviu falar sobre isso por aí, mas, na sua opinião, ser educado com o ChatGPT tem resultados super positivos? Eles vão nos poupar na revolução das máquinas para isso? Pô, eu diria que sim. Tem que mandar obrigado, bom dia, por favor. Técnica avançada de prompt aí pro GPT funcionar melhor, com bom humor. Mas, pô, brincadeiras à parte, essa pergunta do Marcos, eu sei que foi no tom de brincadeira, obrigado, Marcos, tamo junto. Mas existe um medo também, né, do desconhecido e tal, da questão da AGI, uma inteligência artificial geral. Na minha opinião, eu acredito que a gente ainda está distante desse passo, né? Hoje o que a gente tem são esses modelos, essas arquiteturas de redes neurais, de inteligência artificial ali, entre aspas, que são capazes de prever o próximo token, né? Prever o próximo pedaço de palavra que tenha coerência com o que está sendo gerado. É fundamentalmente diferente de como funciona o cérebro humano ou qualquer coisa que seja capaz de pensar logicamente, né? Entre aspas. Mas eu acho que é isso. Eu não tenho uma opinião bem formulada sobre isso, porque é uma coisa que me gera muito medo, muita reação. Eu não gosto muito de falar sobre, mas é isso. Eu acho que está distante. Não vamos perder os empregos ainda. Tá tranquilo. Talvez em algum dia. Show! Além disso, a gente tem o Flávio Augusto que falou: boa tarde, excelente palestra. Você disse que seria interessante participar de comunidades para publicar nossas contribuições. Mas quais seriam essas comunidades? Boa, muito bom. Cara, hoje a gente tem algumas comunidades, por exemplo, tem a IA Brasil, o pessoal da IA Brasil lá, Brasil IA, eu não lembro exatamente o nome, mas é uma comunidade um pouco maior, uma página, eles publicam bastante no LinkedIn. E, na verdade, eu tenho uma opinião que o negócio é usar o Twitter, que voltou recentemente, né? A gente ficou sem essa ferramenta, que eu uso o Twitter como uma ferramenta de trabalho, né? Eu me conecto com os desenvolvedores, é bom para você acessar as bolhas devs gringas também, né? Nem sempre você vai achar a comunidade que está usando aquela solução específica que você precisa no Brasil. Então, eu tento usar as hashtags do... Estão falando comigo? Usar as hashtags do Twitter ali, tentar integrar com o pessoal que está falando sobre as mesmas coisas, sobre inteligência artificial, e naturalmente as coisas vão aparecendo. E usar também o GitHub como essa ferramenta, porque às vezes a gente usa o GitHub só no trabalho ali para revisar as pull requests, abrir pull request, gerenciar ali o código da sua empresa, né, de uma forma visual. Mas o GitHub também tem uma função social. Você tem uma home ali que você consegue se dar estrela nos projetos e ver os projetos que as pessoas estão dando estrela. Então, siga pessoas que estão fazendo essas coisas no GitHub, porque eventualmente você vai ver a solução que eles estão descobrindo ali. Isso pode te ajudar. Eu não sugeriria um nome assim, pô, entre nesse grupo e vai dar tudo certo, mas eu acho que seguir as pessoas que estão fazendo o que você deseja fazer no GitHub e no Twitter gera bons resultados.
Tá, temos mais duas perguntas. A do Vitor Kenzo Terada. Você acredita que a inteligência artificial vai realmente substituir os desenvolvedores no futuro, ou ela será mais uma ferramenta para aumentar a produtividade e eficiência deles? Boa, obrigado, Vitor. Cara, eu não sei responder, não sei responder. Eu responderia que a arquitetura, a solução que a gente tem atualmente, eu pessoalmente acredito que não vai substituir os desenvolvedores. A gente ainda não tem nenhum benchmark, porque um engenheiro de software, ele tem que ser altamente confiável. Você não contrata um engenheiro de software que acerta 80% das vezes, quem dirá menos, né? Tem que ter um SLA altíssimo ali, o cara que erra 2%. E chegar nesse nível de performance, de precisão, com o modelo que a gente tem nesses grandes modelos de linguagem, eu acho difícil. Porque existe uma coisa em LLM que se chama habilidades emergentes. Então, nem tudo que o modelo é capaz de fazer foi pensado no seu desenvolvimento. É meio que eu coloco um monte de texto nele, ele aprende a gerar texto e daqui a pouco ele está resolvendo prova do ITA, né? Ele não foi treinado para executar aquilo especificamente. Escrever código, alguns já foram, mas já foram enviesados a ficar bons em escrever código. Mas, de certa forma, isso também é uma habilidade emergente, né? Ele só está gerando texto ali. Ele não sabe exatamente o que aquele código funciona. Então, eu acredito por esse argumento de performance, né, de precisão que se espera de um engenheiro de software desenvolvedor, isso não vai acontecer. Mas como ferramenta que auxilia, eu acho que hoje a maioria dos desenvolvedores já adotaram aí um copiloto ou usam um chat GPT para escrever SQL, por exemplo. Nem lembro a última vez que eu escrevi SQL. Eu descrevo o dado que eu quero pegar, a tabela, ele gera para mim e ele acerta, né? Então, eu acho que como ferramenta de aumento de produtividade já está sendo, já é uma realidade. Mas a substituição no modelo atual, eu acredito que não aconteça. Fechou. Então, respondido, muito bem respondido. E agora uma pergunta do Rômulo. Ele primeiro começou agradecendo a palestra, foi uma ótima apresentação. E, além do ChatGPT e GitHub Copilot, qual inteligência artificial você indica para tornar o dia de um engenheiro de software mais produtivo? Boa, muito bom. Obrigado, Rômulo. Bom, uma inteligência artificial que me ajudou a fazer essa palestra é a Perplexity AI. É tipo um chat GPT, só que ele pesquisa na internet e te mostra as fontes. Então, por exemplo, eu peguei algumas informações daqueles cases em um blog de uma empresa. Só que eu não queria referenciar o blog, eu queria a fonte que eles usaram, eles não colocaram no post. Aí eu copiei os trechos, joguei lá e falei, pô, encontra a fonte. E aí ele achou as fontes para mim. Então é bem útil quando você precisa fazer uma pesquisa, algo que precisa ser embasado, né? Ele encontra os textos e aí você lê os textos originais. Perplexity eu tenho usado. Sobre GitHub Copilot, copiloto assim de código, existem outras soluções. Tem o Super Maven, por exemplo, é uma solução que é muito mais rápida. Eu sofro um pouco, eu parei de usar o GitHub Copilot porque ele é muito lento. Tipo, ele gera código mais devagar do que eu escrevo. E aí acaba te atrapalhando, né? Você vê lá o que ele está gerando, já não tem a ver com o que você está pensando, e ele começou a diminuir a minha produtividade, eu senti. E aí a Super Maven, ele resolve isso, ele gera em tempo real, assim, é muito rápido. É menos preciso, mas é rápido. Existe também uma IDE bem legal que eu estou usando, que é o Cursor, você pesquisa lá, cursor.sh, que é um fork do VS Code, só que ele tem IA integrado nativamente. Porque, tipo, abrir o chat GPT também é ruim. Sei lá, eu não gosto de sair da ideia quando eu estou muito focado. Então, eu tenho um atalho ali que eu aperto e já abre um chat para eu tirar uma dúvida. Eu consigo passar os arquivos como contexto, ele responde especificamente sobre o código. Eu consigo dar um atalho lá, Ctrl+K, para ele gerar código. Por exemplo, a questão da SQL. Eu não vou lá no chat GPT, copiar e colar para ele gerar o código. Eu dou Ctrl+K, a IA já sabe o que tem no meu código, gere essa query para fazer isso, ele vai lá e gera na minha própria IDE, mostra o diff, assim, você pode pedir umas questões de follow-up para ele arrumar, vale muito a pena. E aí você escolhe, você não precisa pagar a assinatura deles, você pode pegar uma API do GPT, do Cloud, qualquer modelo e botar a API lá configurada, ele vai usar a API. Até rodar o Llama local, se tiver um PC bom, roda o Llama local e já vai ajudar muito sua vida. Então é isso, acho que vale a pena olhar o Cursor, Perplexity, Super Maven. Então, muito obrigado pela palestra novamente. Obrigado pelo pessoal que fez a dúvida. E
Agora eu gostaria de apresentar só uns avisos. Então, palmas para o palestrante aqui, gente. Boa, obrigado. Então,